Bom dia, meus alunos da Edificações, segundo ano, turmas 2 e 3. Estamos iniciando agora a nossa aula do dia 15 de março. Hoje a terceira aula é sobre o capítulo Cinética Química, né? Tá? E hoje a gente vai trabalhar dentro da cinética os fatores que interferem na velocidade das reações químicas. Relembrando, né, o que a gente já viu nas aulas anteriores, a cinética química, ela, basicamente, o que ela estuda? A cinética química estuda a velocidade das reações. Então, a gente já sabe que as reações elas podem ser mais lentas, ou seja, ocorrem num grande intervalo de tempo, e podem ser também reações rápidas, que ocorrem num curto intervalo, num pequeno intervalo de tempo, né? As explosões, né? Algumas reações ácido-base são extremamente rápidas, né? A gente, quando faz uma reação no laboratório de um ácido com uma base, a reação ocorre em fração de segundos, dependendo dos reagentes, de qual ácido e de qual base, né? Ácido clorídrico, hidróxido de sódio, a reação é praticamente instantânea. Tá? Então, nesse capítulo, a gente está estudando a cinética química, a velocidade das reações. E nós vimos também que existe uma energia associada a... Deixa eu já compartilhar aqui compartilhar. Deixa eu ver onde que é. Não é aqui, não. Aqui. Deixa eu compartilhar a minha janela com vocês. Bom, antes de mais nada, tá? Tá aqui. Então, nós estamos aqui... Olha lá, como sempre, né? Estamos lá no cronograma. Nós estamos aqui no dia de hoje, 15 de março, tá? E hoje a gente vai estudar os fatores que alteram, que modificam, os fatores que interferem na velocidade das reações químicas. São vários os fatores, mas nós vamos estudar basicamente 4 fatores. Tá? Concentração, temperatura, superfície de contato e catalisadores. Ok? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. A gente sabe também, olha lá, a gente sabe... Engraçado, apareceu aqui uma mensagem aqui que eu não sei o que é. Olha aí. Vocês estão enxergando meu gráfico aí, gente? Apareceu uma mensagem meio maluca ali que eu não sei o que é aquilo. Bom, então, tá aí um gráfico de energia, tá? De uma reação exotérmica, em que nós temos o conteúdo energético inicial dos reagentes, olha lá, é aqui nesse ponto, ó, nesse ponto aqui, ó, esse ponto, tá? E temos o conteúdo energético final dos produtos. Só que, isso a gente estudou lá na termoquímica, né? Só que a transformação reagentes para produtos, ela tem uma fase intermediária. Essa fase intermediária é essa aqui, ó. É o que a gente chama de complexo ativado. Tudo isso a gente estudou na última aula, né? Que é um composto intermediário de reagentes e produtos, né? De reagentes e produtos, com alta energia. E esse complexo ativado, esse composto intermediário, ele tem incorporada a ele aquela energia chamada energia de ativação. Então, toda reação química é explicada pela cinética química por essa
energia de ativação, que é aquela energia capaz de ativar energeticamente as moléculas dos reagentes, né? Fazendo com que as colisões, as trombadas entre as moléculas dos reagentes, fazendo com que elas sejam efetivas, ou seja, fazendo com que a reação realmente ocorra, tá? Se as trombadas das moléculas não alcançarem essa energia aqui, ó, chamada energia de ativação, a reação não ocorre. Se olha lá, aqui, ó, pum, pam, tam, se a energia das trombadas das moléculas se a energia for menor do que a energia de ativação, a reação não ocorre. A reação só ocorre se aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui eu estou marcando aqui, ó, tá? Que é a chamada energia de ativação. Ok? Isso é um resumo da aula passada, né? Muito bem. Então, o que a gente vai ver agora são aqueles fatores que vão afetar, são aqueles fatores que vão interferir, tá? Que vão modificar a velocidade, tá? Das reações químicas. Basicamente, os principais fatores são esses 4 aí, ó. Superfície de contato, concentração dos reagentes, vou mostrar, tá? Temperatura do sistema, temperatura da reação, e a presença de substâncias chamadas catalisadores. Os catalisadores são substâncias que aceleram a velocidade das reações, tá? No nosso organismo, a gente tem catalisadores biológicos, né? São as enzimas. Nós vamos falar disso tudo aí, tá? Muito bem. Então, vamos pegar aqui o primeiro fator que interfere na velocidade de uma reação, que é a superfície de contato. Então, esse primeiro fator, ele é válido especialmente quando os reagentes são sólidos, quando pelo menos um reagente está no estado sólido. Então, vamos lá ver como é que acontece isso aí. Então, aqui tem um exemplo. Aqui. Eu pus aqui, nessa figura, não sei se vocês estão enxergando bem, eu pus aqui 2 situações. Não sei se está dando para enxergar bem, tá? Nessa figura da esquerda aqui, ó, tá? Nessa figura da esquerda, foi colocada nesse copo, que no laboratório recebe o nome de Becker, né? Foi colocada uma pastilha, olha lá, esses antiácidos que a gente toma para azia, né, para má digestão, Sonrisal, né, um Sonrisal. Então foi colocada aqui uma pastilha de Sonrisal inteira. E na experiência de baixo, ao invés de colocar a pastilha inteira, foi colocada o antiácido em pó, tá? Em pó. A gente compra também, né? Você vai na farmácia, você compra lá o Gastrol, aquelas antiácidos, a gente compra em pó também. Existe dele em pastilha, aqui é a pastilha aqui, ó, ela aqui, ó. Existe ele em pó, olha lá. Existe ele em pó. Aí, quando a gente adiciona a água, aqui, ó, aqui a água já, nesse quadro da direita, aqui, ó, no quadro da direita, ó, a água foi adicionada sobre a pastilha, tá? Sólida, e sobre o antiácido em pó. E aí, o que se observa? Isso aí, todo mundo já viu isso. Quando a gente coloca água na pastilha do Sonrisal, o tempo
necessário para a reação da pastilha com a água é muito maior. Olha lá, compara aqui, ó. É muito maior do que o tempo necessário para a reação da água, é a mesma reação. É muito maior do que o tempo necessário para a reação da água com o antiácido em pó. Por quê? Porque a superfície de contato aqui no pó é muito maior do que na pastilha. Se a superfície de contato no antiácido em pó é maior, o número de colisões efetivas vai ser maior. Vai ser muito maior. Então, quanto mais pulverizado, quanto menor os pedaços do reagente sólido, mais rápida, aqui ó, mais rápida é a reação. Então, se a gente falar que essa reação aqui aconteceu na velocidade V1, e que essa reação aqui de baixo aconteceu na velocidade V2, a gente pode falar que a velocidade V2 é maior do que a velocidade V1. Claro, o tempo da reação é muito menor, olha lá. 5 segundos, olha lá. Esse aqui, 26 segundos. Então, a velocidade V1, né? Aqui a velocidade V1 é menor, é mais lenta do que a velocidade V2. Por quê? Porque a superfície de contato aqui no pó é muito maior do que na pastilha. Gente, um outro exemplo bom é quando a gente vai fazer um churrasco. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui não. Um outro exemplo bom é quando a gente vai fazer um churrasco. Eu tenho aqui, ó. Entendeu? Esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é... Isso aqui está lá na sala do Moodle, tá? Está lá no bloco da cinética química, esses exercícios aqui. Tá? Esse resumo está lá já, tá? Já coloquei lá. Aqui o exemplo que eu acabei de falar ali, daquela figura. Essa figura aqui, ó. É esse exemplo aqui, ó. Eu tenho duas experiências. Vou voltar aqui, ó. Eu tenho a pastilha. A gente tem a pastilha. Tá vendo aqui a pastilha do lado esquerdo? Experiência número 1. Aqui, experiência número 1, ó. Experiência número 1. Então, eu tenho a pastilha, o Sonrisal na forma de pastilha, e tem o Sonrisal em pó, aqui na experiência número 2. Olha lá. Supondo que a massa, aqui, ó, a quantidade de Sonrisal, bicarbonato, tá, seja a mesma, se eu coloco a pastilha na água, se eu coloco o pó no líquido, lá no meio ácido, a velocidade da reação aqui, na experiência 2, vai ser muito maior do que na experiência 1. A efervescência vai ser muito maior. Por quê? Vai ser muito mais rápida. Por quê? Aqui está a explicação. Ó. Na experiência 2, a superfície de contato do pó é muito maior do que na pastilha. Não parece, não, mas é. Pega um pedaço qualquer de... Quer ver? Pega um bloco qualquer de pedra e vai quebrando, tá? Pega um giz de sala de aula, vai quebrando ele. A área exposta daquele giz, à medida que a gente quebra, vai só aumentando, tá? Então, quanto menor a granulometria, o tamanho das partículas sólidas, maior aqui, ó, maior a superfície de contato. Se aumenta a superfície de contato, aumenta o número de colisões efetivas. Poxa, se aumenta o número de colisões efetivas,
aumenta a velocidade da reação. Aqui outro exemplo, ó, quer ver? Aqui outro exemplo. E vem uma pergunta dessa lá no questionário que vai abrir hoje, tá, gente? Hoje vai abrir o questionário, tá? Abre hoje, dia 15, e vai até o dia 28, 27, um negócio assim. Tá lá já. Vai abrir hoje à tarde. Aqui outro exemplo. Por que que se fala que é importante a mastigação dos alimentos? Porque quando a gente se alimenta, na hora que a gente mastiga, a função da mastigação qual que é? É triturar os alimentos, né? Triturar os alimentos é diminuir o tamanho daquele alimento, tá? Por quê? Porque à medida que a gente tritura os alimentos, a superfície de contato do alimento com a superfície de contato do alimento com o suco gástrico no estômago aumenta. Aí, a ação do suco gástrico sobre o alimento lá na digestão, lá no estômago, aumenta. Aí a velocidade da digestão também vai aumentar. Minha mãe falava, né, quando era menina, né? Ó, o estômago não tem dente não, viu? O estômago não tem dente não. Então, tem que mastigar bem. E isso tem uma explicação na cinética química. É aumentar a efetividade da digestão. É facilitar a digestão. Quanto maior a mastigação, é claro, na boca, mais a gente reduz o tamanho dos alimentos, tá? Se a gente reduz o tamanho das partículas dos alimentos, maior a superfície de contato daquele alimento com o suco gástrico. Aí a velocidade de digestão vai ser muito maior. A eficiência da digestão vai ser muito maior. Aqui outro exemplo também, bacana esse exemplo aqui, ó. Faça uma experiência em casa aí, ó, esse segundo exemplo aqui, ó. Faça uma experiência em casa. Pega um pedaço de bombril, e um pedaço de ferro, uma barrinha de ferro, qualquer pedaço de ferro. Tá? O ferro tem que estar limpinho, né? Não pode estar enferrujado, né? Pega uma pecinha de ferro e um pedaço de bombril. Todo mundo sabe o que é bombril, né? Aquilo ali é palha de aço, né? Também chama de esponja de aço. Pega essa palha de aço, o bombril, e esse pedaço de ferro, essa barrinha de ferro, e coloca lá no quintal. Põe lá na chuva. Deixa lá no quintal. Vocês vão perceber que a palha de aço, o bombril, vai enferrujar muito mais rápido do que a barra de ferro. Por quê? Porque a palha de aço, o ferro tem uma superfície de contato muito maior do que a barra de ferro. Aí o número de colisões efetivas entre o ferro e o oxigênio do ar vai ser muito maior. Nesse caso, a velocidade de formação da ferrugem, né, de formação da ferrugem é muito maior no bombril, porque a superfície de contato é maior. O bombril enferruja muito mais rápido, em questão de dias, 1, 2, 3 dias ele já está enferrujado, né? Tá? E uma barra de ferro, não, uma barra de ferro demora aí meses para enferrujar. Ficou claro esse critério? Esse fator, superfície de contato? Muito bem. Vamos passar para o segundo critério, desculpa, para o segundo fator, que é a concentração, Então, agora nós vamos falar sobre a concentração dos reagentes. Então, aqui que interessante, ó. O meu também tá bom, vamos lá direto no meu, ó. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó.
eu tenho uma reação química qualquer. Uma reação química qualquer. Vamos chamar de reação entre o reagente A e o reagente B, formando lá os produtos C, D, não importa. Então, a gente já sabe, lá da teoria das colisões, que para a reação química acontecer, as moléculas dos reagentes, elas têm que trombar, né? Elas têm que colidir umas com as outras, não é isso? Elas têm que, deixa eu ver se o desenho aqui tá bom. Olha lá, o desenho aqui tá bom também, tá? Então, eu tenho aqui a primeira situação, ó. Uma trombada entre uma molécula A com a molécula B, ok? Tá? Então, qual que é a probabilidade de colisão? A probabilidade é 1. Uma trombada entre A e B. Agora, se a gente aumentar a concentração de B, olha a figura aqui, ó. Eu vou ter uma molécula de A, mas vou ter duas moléculas de B. Se a gente dobra a concentração de B, se a gente dobra aqui, ó, a concentração de B, a probabilidade de trombadas, de colisões, também vai dobrar. Olha lá, ó. 1, 2. Vamos lá no meu desenho, olha lá. Eu dobrei a concentração de B, ó. 1, 2. Se eu dobro a concentração do reagente B, a probabilidade de trombadas também vai aumentar 2 vezes. Perceberam? Agora, se eu aumento a concentração de B 2 vezes e aumento a concentração de A 2 vezes, a probabilidade de trombadas vai para 4. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Então, vocês estão percebendo que a velocidade de uma reação química, ela depende da quantidade de reagentes. Tá? Essa lei aqui, gente, é a lei de Gutenberg. O que esses dois holandeses propuseram? Eles disseram o seguinte, olha aqui, vamos ler comigo, ó, que o aumento, aqui, ó, tá aqui, ó, o aumento da concentração dos reagentes, da quantidade de reagentes, faz com que seja maior o número de colisões efetivas entre as moléculas. Ou seja, tá? Quanto maior a quantidade de moléculas reagindo, mais rápida é a reação química. Então, aqui, ó, nós estabelecemos esses dois aqui, os caras aqui, ó, o Gutenberg e o Weige, são dois holandeses, né? Eles estabeleceram uma expressão matemática para cálculo de velocidade. Que legal. Com base na concentração, tá? Então, a velocidade, olha lá, depende da concentração de A. Esse colchete aqui, gente, significa concentração, tá? A velocidade depende da concentração de B, e a velocidade depende, esse símbolo aqui é símbolo de dependência, é símbolo de proporcionalidade. Esse alfa aqui, ó. Então, a velocidade é proporcional à concentração de A multiplicado pela concentração de B. Vocês viram aqui, né? 2 vezes 2, 4 aqui, ó. Olha lá. 2 vezes 1, 2. Olha lá. 2 vezes 1, 2. Olha lá. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Virei? Então, o que esses dois, o Gutenberg e o Weige, propuseram? Uma expressão de velocidade instantânea de reação
com base nas concentrações, com base nas concentrações. Então, a velocidade instantânea de uma reação, ela é igual a uma constante, nós vamos voltar a falar isso aí depois, tá? Lá no capítulo Equilíbrio Químico, nós vamos voltar a falar nisso, multiplicada pela concentração do reagente A, elevado a uma potência que corresponde ao balanceamento da equação, vezes, tá, um produto, tá? Vocês viram ali, né, o produto, vezes a concentração do reagente B, elevado a uma potência que corresponde ao balanceamento da substância B lá na equação. Olha lá, ó, esse A minúsculo e o B minúsculo, eles são o... Oh, desculpa, gente. A coronga. Deu espirrada aqui. A coronga, hein? Eles são, olha lá, os coeficientes do balanceamento, tá? Nós vamos voltar a falar nisso aí. O importante é isso aqui, ó. O importante é, agora, hoje, é que o número de trombadas, de colisões, é proporcional à quantidade de reagentes. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, depende da concentração dos reagentes, ok? Quanto maior a concentração dos reagentes, quanto maior a concentração dos reagentes, maior é a velocidade daquela reação, ok? Deixa eu ver como é que está mostrando isso aqui. Opa, peraí, aqui. Olha lá, olha aqui o quadro aqui, ó. 1 vezes 1, probabilidade 1. 1 vezes 2, probabilidade 2. 2 vezes 2, probabilidade 4. Aqui agora, ó, 1, 2, 3 vezes 2, 3 vezes 2, probabilidade 6. Olha lá. Então, se eu triplico a concentração de A e duplico a concentração de B, 2 vezes 3, a velocidade o número de colisões vai aumentar 6 vezes. Então, provavelmente, são probabilidades, tá? A velocidade vai aumentar 6 vezes. É claro, gente, que essa análise aqui, ela é uma análise simples, porque o balanceamento aqui, ó, é de 1 para 1, tá? 1 mol de A reagindo com 1 mol de B. Essa análise não é tão simples quando o balanceamento é diferente de 1 para 1. Esse exemplo que eu pus aqui é quando a reação, o balanceamento é de uma molécula de A reagindo com uma molécula de B, tá? Fica mais fácil a gente entender essa questão da concentração. Muito bem. O terceiro fator é a temperatura. É a temperatura. Temperatura. Opa! Tá? Ô, gente, não vamos longe, não. Em casa, quando a gente quer acelerar a velocidade de cozimento de um alimento, ele vai ser o cozimento dele vai ser mais rápido, quando a temperatura for maior. E se conjugar temperatura e pressão, é o caso da panela de pressão, né? Aí a velocidade de cozimento vai cozinhar um feijão. Se você for cozinhar um feijão no fogo baixo, demora lá um tempão, né? Demora lá horas. Se você vai cozinhar o feijão no fogo alto, o tempo de cozimento dele já vai ser menor. Agora, então vai cozinhar mais rápido. Agora, se a gente cozinhar o feijão com temperatura alta e pressão alta, no caso da panela de pressão, aí a velocidade de cozimento é maior ainda, né? Tá? O termo certo é cocção. Cozimento não é o termo muito correto, é cocção. Cocção
é o ato de cozinhar um alimento, né? De cozinhar alguma coisa. Então, mas basicamente, aqui a explicação, ó, cadê? Quando a gente aumenta a temperatura de um sistema qualquer, o que acontece com a energia cinética das moléculas? Aumenta. Ué. A temperatura não é o grau de agitação molecular das moléculas? Não é o grau de agitação das moléculas? Então, se a gente aumenta a temperatura, a energia cinética das moléculas aumenta. Então, a velocidade das moléculas aumenta. Consequentemente, olha lá, ó, o número de colisões efetivas também aumenta, tá? Se o número de colisões efetivas também aumenta, obviamente que a velocidade da reação também aumenta, claro, também vai aumentar, tá? Esse gráfico aqui, ó, explica para nós isso que eu acabei de falar aqui, ó. Esse gráfico aqui, na ordenada, a gente coloca o número de moléculas, tá? Na abscissa, a gente coloca a energia cinética das moléculas, tá? Então, quando a experiência lá, a reação química, for feita na temperatura T1, uma temperatura mais baixa, aqui, ó, eu vou marcar, ó. Essas, eu estou marcando aqui, ó. Essa área aqui do gráfico mostra para gente, essa área aqui, tá? Quais são as moléculas que têm uma energia, aqui, ó, maior do que a energia de ativação. Então, na temperatura T1, essas moléculas que estão aqui dentro, representadas por essa área aí, elas vão reagir. Ou seja, a energia delas é maior do que a energia de ativação. Estão lembrados do que é a energia de ativação? É aquela que faz com que as colisões sejam efetivas. Ok? Tá. Quando essa mesma experiência é feita numa temperatura T2, e olha que interessante, ó, a temperatura T2 é maior do que a temperatura T1. Ou seja, quando a gente fizer a mesma reação química numa temperatura mais alta do que a anterior, tá? O número de moléculas, essa curva aqui que vocês estão vendo, ó, essa curva aqui, ó, tá? De distribuição de energia, ela vai ficar deslocada para a direita, tá vendo aqui, ó? Ela vai ficar deslocada para a direita, ó. Aí, olha que interessante, ó, o número de moléculas, ó, aqui, ó, o número de moléculas com energia maior do que a ativação vai aumentar. Então, o número de moléculas em condições de reagir vai aumentar. É isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. É o que tinha antes, mais o que aumentou. Então, o número de moléculas energéticas suficientes para a reação vai aumentar. Ou seja, numa temperatura mais alta, a velocidade é maior do que numa temperatura mais baixa. É verdade. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Olha lá. T2, velocidade V2. T1, velocidade V1. Na temperatura T1, a velocidade é V1. Se a gente aumenta a temperatura, a velocidade V2 vai ser maior do que V1. Isso é na prática, gente. Na prática, a gente
casa a gente vê isso, né? Tá? Ok? Existe uma regra que é a regra de Van 't Hoff, tá? Aqui, ó. Lá no questionário vai ter uma questão dessa, tá? A regra de Van 't Hoff, ela diz o seguinte, ó. A cada aumento de 10 graus na temperatura de um sistema, a velocidade da reação duplica. Então, essa regra, gente, ela não vale para qualquer reação química, não, tá? Tem livro, inclusive, que já não fala nela mais, não. Tem alguns livros de química que já nem citam. Por quê? Porque essa regra desse cara aqui, ó, do Van 't Hoff, ela tem muitas exceções. Mas eu coloquei aqui, e vou também pedir uma questão dessa lá no questionário, porque como ela ainda é válida para algumas situações, aqui, ó, reações em soluções aquosas, né? Eu coloquei, tá? Então, o que ela diz? Aumentou 10 graus na temperatura da reação, a velocidade duplica, dobra, tá? Então, se numa dada temperatura T, olha aqui, ó, T, a velocidade é V, se eu aumento 10 graus, a velocidade duplica, 2V. Se eu aumento mais 10, olha lá, mais 10, ó, então é T mais 20, ó, T mais 10, T mais 20, a velocidade duplica em relação à anterior, aqui, ó. Ó, então, se na temperatura T a velocidade era V, T mais 10 era 2V, T mais 20 é 4V, é exponencial, tá? Não é proporção, não, é exponencial. T mais 30, aumentei mais 10, olha lá, aumentei mais 10, aí vai dobrar em relação ao anterior, olha lá, dobra em relação ao anterior. Presta atenção, tá, gente? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Temperatura de 20 graus. Aqui, esse exemplo, ó. Temperatura de 20. Vamos supor que a velocidade da reação, lá, a velocidade média, seja 2 mol por minuto. 2 mol por minuto. Tá? Se a gente aumenta 10 graus, passa para 30, ou seja, se a gente faz uma outra reação química, aliás, faz a mesma reação química numa temperatura de 30 graus, 10 graus a mais, a velocidade que era 2 dobra, passa para 4. E se eu fizer a mesma experiência na temperatura 40, de 30 para 40 não aumentou 10? Então, de 4 passa para 8. Então, de 4 dobra para 8. E, mais uma vez, se a gente aumenta, faz uma outra experiência e realiza aquela reação química, tá? Numa temperatura 50 graus, 10 graus acima de 40, a velocidade vai dobrar de novo. Então, de 8 passa para quanto? De 8 passa para 16. Ok, gente? Então, vocês estão vendo que aqui o aumento da velocidade é exponencial. Tá? É uma de potência ao quadrado, né? Potência 2, olha lá. 2 ao quadrado. Tá vendo aqui? Tá? Não ao quadrado. É uma potência x que depende do número de aumentos aqui. O x igual a 1, né? X igual a 1 aqui, 2, 3, tá vendo ali? Tá? Então, a cada 10 graus centígrados, há um aumento, né? A velocidade dobra. Ok, gente? Tá? Muito bem. E o último fator são os catalisadores. Gente, eu vou fazer os exercícios
para a próxima aula e vou gravar, tá? Então, a aula do dia 22 eu vou gravar com os exercícios do questionário. Ok, gente? Vou gravar isso amanhã à tarde, tá? Então, eu vou sugerir a vocês que não façam o questionário até amanhã à tarde. São 15 dias que ele vai ficar aberto, tá? Que eu vou fazer exercícios que vão servir de base lá para o questionário, tá? Bom, então, procura dar uns 2, 3 dias aí antes de começar a fazer o questionário, tá? Bom, o último... Professor, Oi, pode falar. eu estava conversando com um amigo meu da universidade, ele faz química no Ah, Ceará. sei. Como que eu posso fazer para conseguir eu tenho álcool 95,5, eu preciso fazer álcool 96. Existe alguma outra forma de conseguir deixar o álcool aumentar, acho que a octanagem dele, Não, não chama sem ser octanagem, não. plástico? Chama concentração, chama concentração, volume e volume. Mas, desculpa, se existe alguma outra forma, Além de destilar ele? existe. Existe Mas você não vai fazer isso em casa, não, né? Não, é em laboratório que ele vai fazer. Ah, tá. Existe um processo que se chama desidratação do álcool. Você consegue álcool 99,9% puro. Anota o nome aí, álcool anidro. Álcool anidro. A-N-I, a palavra A-N-I, D de dado, R-O, anidro. Álcool sem água. Ok? Ok, obrigado, Então, professor. aí existe o processo, mas hoje lidar com álcool não é simples não, porque álcool nessa concentração aí, ele é altamente inflamável, tá? Ok? Então, quando você vai fazer a desidratação dele, você tem que tomar um cuidado danado. Ele está na universidade, né? Sim, Tá? Pede para ele pesquisar lá, transformação do álcool hidratado em álcool anidro, ok? tá. Muito obrigado, professor. Nada, beleza. Então, só terminando aqui, o último fator é, é, são os catalisadores. Vamos pegar um exemplo básico. Nós, no nosso organismo, nós temos substâncias, as chamadas enzimas, tá? Na nossa saliva tem uma enzima, que é a chamada pitialina, né? O que a pitialina faz? Ela acelera o processo de metabolismo dos carboidratos, do glicogênio, né? Acelera a digestão dos carboidratos. Então, é mais um motivo da gente mastigar o alimento, né? A gente está, principalmente carboidratos. Então, o que são catalisadores? Aqui, ó. Catalisadores, na indústria química, gente, os catalisadores são extremamente importantes. Por quê? Porque está aqui, ó. Eles aumentam a velocidade das reações e, olha que interessante, não são consumidos. Então, um catalisador, ele não é um reagente. Ele é uma substância que é colocada na reação e ele vai encontrar caminhos alternativos daquela reação, tá? Que caminhos são esses? São caminhos energéticos. Então, os catalisadores na indústria química, eles têm uma importância fundamental. Importância, inclusive, econômica, porque eles tornam as reações industriais muito mais eficientes. Tá? Aí, a pergunta é, como é que um catalisador atua? Nós estamos falando de cinética química, né? Aqui, ó, a figura aqui. Estão lembrados desse gráfico aqui? Olha lá o gráfico, ó. Olha o gráfico. Eu tenho na ordenada a energia
na abscissa, opa, peraí, onde é que você vai? O sentido da reação. Então, eu peguei um exemplo aqui de uma reação exotérmica. Olha lá, essa reação é exotérmica, né? Olha lá, daqui para cá, ó, daqui para cá, né? ΔH dela é negativo. Quando a reação ocorre, nós temos que passar aqui pela energia de ativação, não vem? Opa, aqui chama complexo ativado. Toda reação química tem um composto intermediário chamado complexo ativado. Como é que o catalisador atua? Ele diminui. Então, esse valor aqui que vocês estão vendo em azul, esse maior aqui, ó, esse, ó, é a energia de ativação sem catalisador, sem CAT, sem catalisador. O que o catalisador faz? Ele diminui, aqui agora em vermelho, ó, agora em vermelho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O catalisador diminui a energia de ativação. Ou seja, os reagentes são os mesmos, os produtos são os mesmos, mas a energia de ativação, ela é diminuída pelo catalisador. Então, energeticamente falando, qual é a função do catalisador numa reação química? É torná-la mais fácil, diminuir esse obstáculo energético chamado energia de ativação. Então, basta olhar aquele gráfico ali, você tem esse morro aqui, ó, para subir, o primeiro, e tem o segundo. Qual que é mais fácil subir? O morro sem catalisador, ó, né, aquela rampa ali, ó, sem catalisador, ou a rampa com catalisador? É muito mais fácil, energeticamente falando, subir a rampa com o catalisador. O catalisador facilita a transformação do complexo ativado em produtos. Então, a reação se torna mais rápida. Na indústria química, na indústria petrolífera, na indústria de medicamentos, o uso de catalisador tem uma importância vital. Qual é? Aumentar a produtividade, tá, da reação química. E quais são os principais? São metais, olha lá, são metais, são óxidos. Na indústria petroquímica, são os ácidos, principalmente o ácido sulfúrico. A sulfúrico, ele é um importante catalisador usado na indústria petroquímica. Tá? Ok? Ah, tem uma figura aqui, peraí, deixa eu pegar. Eles aqui, ó. Essa apresentação que eu estou mostrando aqui, gente, tá lá na sala do Moodle, lá no bloco cinética, tá? Tanto esse rascunho meu aqui, tanto o rascunho, quanto essa apresentação aqui. Não deixe de dar uma lida lá, não. Olha lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas o que eu quero... Aqui, tá vendo? O catalisador diminui a energia de ativação. Mas o que eu quero mostrar... aqui, ó. Eles não são consumidos. Eles não são consumidos. Tá acabando, tá acabando. Tá? Isso aqui eu não vou falar, não, catálise heterogênea, nada disso, não precisa. Eu quero dar um exemplo legal aqui, ó. Olha esse exemplo que legal, só para fechar. Ó. Todo automóvel hoje no Brasil, tá? Todo automóvel sai de fábrica com o chamado catalisador automotivo. Tá? Inclusive, essa peça é cara pra caramba, viu? Ela fica colocada no escapamento do carro. Tá? O que é o catalisador automotivo? Ele tem uma carcaça metálica, tá? Aqui, ó, entra os gases que saem do motor, e esses gases, eles têm monóxido, aqui, ó, monóxido, deixa eu aumentar isso aqui, esses gases, aqui, ó, eles têm, aqui, ó, a fumaça do motor está entrando aqui, ó, tá? Tem hidrocarbonetos não queimados, uma parte da gasolina não queima, tem monóxido de carbono,
tem óxidos de nitrogênio, NO2, N2O, NO, que são altamente poluentes. Aí lá dentro do catalisador, existem metais, metais. Aqui dentro, ó, existem metais, inclusive, são paládio, irídio. Existem catalisadores aqui, substâncias metálicas que transformam os poluentes, hidrocarbonetos, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, transformam em água. Então, hoje, pela legislação ambiental brasileira, qualquer carro que saia da fábrica, ele tem que ter essa peça, que é o chamado catalisador automotivo. Por quê? Porque aqui dentro dessa peça tem metais, tá? Que vão transformar os gases tóxicos em gases inofensivos, água, nitrogênio, tá? Muito bem, gente. Deixa eu voltar lá para minha. Então tá aí, tá, gente? Tá aí Então, o que eu vou fazer? Hoje à tarde eu não vou ter tempo, mas até amanhã eu vou gravar os exercícios para o questionário. Vou gravar uma aula e vou colocar lá na página, lá na sala do Moodle, lá na Cinética Química, com os exercícios que servirão de base para o questionário. Então, o questionário vai ser aberto hoje, mas eu peço para vocês aguardarem ainda uns 2 ou 3 dias até eu colocar essa aula gravada lá dos exercícios da cinética química. Ok, gente? Ok? Então, um grande abraço. Eu tenho uma aula agora às 11. Até, então, a nossa aula gravada, que vai ser a aula do dia 22 de março. Um abraço para vocês. Mas eu vou antecipar, tá? Vou colocar essa semana lá na sala do Moodle. Tá bom, um abraço para vocês. Muito bem. Vou parar a gravação.